Bom dia, gente. Vamos lá fazer mais uma correção aí da nossa página 175 do módulo 2. Então, questão número 8. O histograma a seguir apresenta faixas salariais dos funcionários de uma pequena empresa. Então, vamos olhar aqui o nosso gráfico. Então, nós temos aqui o título, faixa salarial dos funcionários da empresa do ano de 2018. Aqui na horizontal, né, os números que estão aparecendo são salários em reais, e aqui na vertical é a frequência relativa em porcentagem. Então, a frequência desses funcionários aí na empresa. Então, na questão 8, a letra A diz o seguinte: de acordo com as informações do histograma, qual é a faixa salarial da maioria dos funcionários dessa empresa? Então, a faixa salarial da maioria dos funcionários está entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Então, tá aqui, né? Porque aqui é a maior medida, ó. Mais gente, 25% recebe essa faixa salarial aqui, né? Então, ela é a maior aqui. De quantos por cento dos funcionários tem o salário menor que 3.000? Então, vamos ver aqui. Menores que 3.000. Nós temos aqui, ó, o 12, o 7 e o 3. Então, nós vamos somar, ó, 12 mais 10 mais 7 mais 3. Então, deu 32. Então, 32% dos funcionários tem salário maior que R$ 3.000. Então, daqui para cá, né, ó, 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000. Então, daqui para cá são os salários maiores. Então, 32%. Gráfico de Gantt. Não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? O gráfico de Gantt é usado geralmente para apresentar de maneira resumida as etapas de execução de um projeto. Possibilita que seja monitorado todo o planejamento realizado, contribuindo na execução do projeto e no cumprimento dos prazos combinados. Neste tipo de gráfico, cada barra indica a previsão de início e de término de uma tarefa ou etapa do projeto. Observe como pode ser representado em um gráfico de Gantt, por exemplo, o projeto da construção da casa da Renata. Então, temos aqui o nosso gráfico, né? Então, aqui na horizontal ela colocou os meses e na vertical ela colocou cada etapa. Então, os acabamentos, telhado, elétrica e hidráulica, as paredes, as fundações e o projeto. Aí ele pergunta: existe alguma etapa que será realizada individualmente? Qual delas? Então, vamos olhar aqui no gráfico, ó. Vocês estão vendo que o projeto está todo dentro aqui, ó, do mês de janeiro. O de fevereiro, que são as fundações, ele começa aqui em fevereiro, mas ele passa um pouquinho de março. Tá vendo que o das paredes também coincide aqui, ó, onde termina as fundações, já está começando as paredes. Então, as paredes está começando em março e vai terminar depois de maio um pouquinho, ó. E já vai acontecer também a parte elétrica e hidráulica também nesse mesmo período. Depois os telhados, ó. Ele pega aqui uma parte aqui que já está acontecendo, as paredes, a elétrica e a hidráulica. Ele já começa os telhados e vai até junho. E os acabamentos já vai pegar aqui, ó. Tá terminando o telhado e já começa os acabamentos e termina aí a construção em julho. Então, tem algumas etapas aqui que está acontecendo ao mesmo tempo junto com as outras. Mas o do projeto, ela acontece sozinho, ó. Não tem ninguém mais acontecendo isso nesse período aqui entre janeiro e fevereiro. Então, sim. Qual delas? O projeto. Depois vem aqui a letra B. Nessa construção, pode estar ocorrendo ao mesmo tempo as etapas de fundação e paredes. Vamos lá, ó. Então, aqui está as fundações. E aqui está as paredes, ó. Então, essa parte aqui, ó,
onde vai terminar as fundações, já está começando as paredes. Então, essa parte aqui, ó, das duas estão coincidindo aqui no início do mês de março. Então, sim. Depois, paredes e telhados. Então, aqui tá paredes e aqui tá telhados. Então, essa parte aqui da paredes está acontecendo no mesmo período do telhado. Então, sim. Acabamentos da parte elétrica e hidráulica. Então, aqui, parte elétrica e hidráulica. Elas estão aqui juntas, né? Então, elas estão acontecendo aí no mesmo período, ó. Então, elas estão juntas aqui, começando em março e terminando aqui, né? No meio aí, entre maio e junho, né? De acordo com o gráfico... Ô, gente, não, desculpa. Aqui é acabamentos e a parte elétrica e hidráulica, né? Então, vamos voltar lá. Desculpa que eu cometi um erro aqui, ó. Então, nós temos aqui o acabamento, elétrica e hidráulica. Então, a parte deles aqui, ó, não tá coincidindo. Então, aqui não é um sim, gente. Desculpa aí, conserta, tá? Porque aqui não tem como eu consertar, porque isso aqui foi feito lá no point. Então, não tem jeito de eu consertar aqui. Então, por favor, desculpa aí. Conserta aí que no lugar do sim aqui é um não, tá? E, de acordo com o gráfico, estime quantos dias estão previstos para a construção das paredes. Então, isso aqui é estimativa. Então, vamos lá nas paredes. Olha só. Nós temos aqui as paredes. Então, começa aqui no mês de março, vai para o mês de abril, vai para o mês de maio e pega aqui um pedacinho entre maio e junho. Então, eu estou colocando aqui mais ou menos os meses de 30 dias. Então, esse aqui é 30, mais 30, 60 e mais um pedacinho aqui, que eu peguei mais ou menos aqui no meio, eu contei como uns 10 dias. Então, 30 mais 30 mais 10, mais ou menos 70 dias. E depois do telhado, ó, ele começa um pouquinho aqui, ó, no finalzinho de fevereiro, pega aqui, desculpa, gente, ó, o telhado, Jesus, estamos aqui, ó. Ele começa aqui, ó, no finalzinho de abril, pega o maio todo e termina aqui no começo de junho. Então, eu estimei aí mais ou menos 50 dias, né? Então, aqui 30 dias, mais o finalzinho aqui que eu peguei mais 10 e mais o início aqui que eu peguei mais 10. Então, 30 mais 10 mais 10, mais ou menos 50 dias, ok? Agora, nós vamos lá para a página 179. A página 179, nós temos aí essa tabela, né? Que é a população mundial estimada. Então, eles fez uma estimativa da população mundial entre o ano de 2011 a 2015. Então, no ano de 2011, nós tínhamos aqui 7 bilhões, 43 milhões, 8.586 pessoas. No ano de 2012, 7 bilhões, 128 milhões, 176.935 pessoas. 2013, 7 bilhões, 213 milhões, 426.452 pessoas. 2014, 7 bilhões, 298 milhões, 453.033 pessoas. Em 2015, 7 bilhões, 383 milhões, 8.820 pessoas. Qual era a população mundial em 2012? Então, a população mundial era de 7 bilhões, 128 milhões, 176.935 pessoas. Qual a diferença entre a população mundial de 2015 e a de 2011?
Então, 2015, 7 bilhões, 383 milhões, 8.820 pessoas, menos 7 bilhões, 43 milhões, 8.586 pessoas. Então, vai dar uma diferença de 340 milhões e 234 pessoas. Então, tá aí a diferença mundial. Na letra C, complete o gráfico de barras de acordo com os dados apresentados, aproximando a população de cada ano para a centena de milhão mais próxima. Então, nós vamos trabalhar aqui com a população estimada de 2011 a 2015, que vai ser esses valores aqui que a gente tem que colocar nesse gráfico de barras, né? Então, tá aqui. Então, aqui na horizontal, nós temos aqui a população em bilhões. E aqui nós temos os anos. Então, vamos lá. Em 2011, são 7 bilhões, 43 milhões, 8.582. Então, vai passar aqui, ó. Então, mais ou menos aqui nos 7 bilhões. Porque ele pediu para a gente estimar a centena de milhão mais próxima. Então, está mais próximo dos 7 milhões. Depois, em 2012, 7 bilhões, 128 milhões, 176.935. Então, um pouquinho depois dos 7 bilhões, ó. Então, 7 bilhões e 100 milhões. 2013, nós já estimamos aqui 7 bilhões, 213 milhões. Então, passou aqui um pouquinho mais. 7 bilhões e 200 milhões. Depois, 2014, 7 bilhões e 300 milhões. E 2015, 7 bilhões e 400 milhões. Então, de acordo aqui com a nossa população, o valor estimado mais ou menos está aqui. Então, tá aí o nosso gráfico de barras.